Muito bem, queridos, sejam todos bem-vindos, amém? Então hoje nós vamos dar continuidade às parábolas de Jesus e nós estamos tratando sobre o tema das parábolas sobre oração, amém? Então a parábola de hoje, é a parábola do amigo importuno, lá de Lucas capítulo 11, a partir do verso 5. Eu coloquei na descrição desta live a passagem completa, Então você pode depois conferir para que nós possamos entender o contexto do que está passando aqui e o que Jesus quer nos transmitir, amém? Através das parábolas. Vamos fazer uma leitura breve? Vou ler aqui com você, que diz assim, Lucas 11, a partir do versículo 5, tá? Eu coloquei na descrição a partir do versículo 1 até o versículo 13, porque no meio desta parábola, o que antecede o que vem na sequência da parábola, elas estão interligadas para que nós possamos entender o que Jesus quer nos transmitir com esta parábola. Amém? Então diz assim, Lucas 11, 5. Disse-lhe ainda Jesus, qual dentre vós tem um amigo e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo chegando de viagem procurou-me e eu não tenho o que lhe oferecer. Verso 7. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Verso 8. Digo-vos que, se não se levantar para dar-vos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Amém, queridos? Amém. Muito bem. Como nós temos dito, as parábolas elas são os pilares do reino dos céus. Tudo o que o mestre ensinou, ele está de uma forma bastante enfatizada nas parábolas. Então, quando nós estudamos as parábolas, nós não devemos pensar de modo algum que são apenas meros contos que Jesus quer transmitir simples conhecimentos e que na verdade não são. As parábolas elas são os princípios do reino de uma forma para que nós possamos lembrar de uma forma mais forte, Então as parábolas elas têm esse sentido, elas têm esse contexto dentro dos ensinos de Jesus. Praticamente aspectos, que são os pilares do seu reino, são explicados nas parábolas. E certa vez Jesus foi questionado por que ele ensinava por meio das parábolas. E simplesmente ele respondeu, para que alguns vendo não entendam, tenham dificuldade, para entender, para aqueles que não querem ter um compromisso com o reino. Mas aqueles que querem ter um compromisso mais sério com o reino, a estes são dados conhecer os mistérios, como diz a palavra, do reino dos céus. Então, muito bem, quando nós lemos essa parábola, nós muitas vezes somos levados, embora a conclusão pareça ser dar apenas esse sentido, sobre perseverança na oração. Mas essa parábola em específico, ela não quer só nos dizer e nos informar sobre perseverança. Essa parábola, ela quer nos trazer um fator fundamental que deve existir na vida de todos aqueles que servem ao Senhor, que é a oração, o desejo de orar, a vontade de orar. Antes desta parábola, Jesus ele termina de orar e os seus discípulos pedem para ele, mestre, nos ensina a orar, assim como João Batista nos ensinou a orar. E ele cita a oração bastante conhecida, tanto por católicos como para evangélicos, Ele cita a oração chamada do Pai Nosso, Avinu Shavah Shamayim, chamado também no idioma hebraico, Avinu Shavah Shamayim, Pai Nosso que estás nos céus. E ele começa a destrinchar, explicar o fundamento dessa oração, quando ele glorifica o nome do Pai, bendito seja, santificado seja o teu nome. É uma oração que glorifica a presença do Rei, exalta a presença do Rei. Fala sobre o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, agradecer a provisão que o Senhor nos dá diariamente.
ele fala sobre nós perdoarmos o nosso próximo, todos os dias termos uma postura de Deus nos perdoar para que nós, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Aleluia. E não nos deixe cair nas tentações, nos laços da nossa carne, do mundo e do mal. Então, quando nós pensamos nessa oração, aí isso fica um pouco mais claro. Eu acredito que você vai estar começando a esclarecer o propósito desta parábola, que é justamente nos incentivar para a oração. E aí vem uma pergunta: por que eu acredito que esta parábola não trata somente da perseverança em si? Porque Jesus falou que nós não seremos atendidos pelo nosso muito falar, que nós não sejamos como os gentios, né, que acham que pelo seu muito falar serão ouvidos, por fazer longas orações, ou por ficarem, digamos assim, com um pensamento fixo em algum objetivo. E principalmente também, quando nós pensamos também em oração, eu tenho entendido a cada dia que a nossa oração não deve ser apenas uma oração de pedir as coisas a Deus, coisas para mim. E Jesus começa a colocar o verdadeiro foco das nossas vidas em como devem ser as nossas orações. Eu até acredito que muitos de nós, irmãos, na maioria das vezes fazemos orações para pedir. Apenas para pedir, pedimos carro, pedimos casa, pedimos saúde, pedimos, claro que isso também nós podemos pedir, evidentemente, mas muitas vezes não nos atentamos mais que o foco da nossa oração é apenas o pedir para nós. É o pedir dinheiro, é pedir um emprego, é pedir um milagre, pedir uma provisão. É mais uma oração de pedir do que uma oração de relacionamento. E é aqui que eu entro na mensagem. Então eu acredito que um dos pilares da oração não deve apenas ser o pedir, mas o relacionamento com Deus. Não devemos nos esquecer que existem orações de intercessão, inclusive o nosso apóstolo Tomé escreveu um livro muito bom sobre oração. Recomendo você adquirir esse livro. O nosso evangelista Mário, ele está participando dessa live. Se você tiver interesse em adquirir esse livro, é um custo bastante acessível. Manda uma mensagem nos comentários que ele vai entrar em contato com você. Faça sua encomenda. Então, nosso apóstolo escreveu um livro que abrange vários aspectos da oração. E o que eu quero tratar neste ponto específico sobre esta parábola é justamente o nosso relacionamento. Por exemplo, se a oração é uma conversa, é um diálogo, se nós pensarmos humanamente aqui, quando você vai conversar com seu pai, né? Com seus pais, se você só vai para conversar com eles para pedir as coisas, chega um momento que ele fala: filho, eu quero ter um relacionamento mais contigo, eu vou te dar as coisas, mas você não procura saber como eu estou, você não me dá carinho, você não me dá atenção. E isso é a base do relacionamento do ser humano. Quando um ser humano tem uma amizade com uma outra pessoa, mas está apenas na base do pedir, essa pessoa vai chegar um momento e vai falar: poxa, você só me quer para pedir as coisas, você não quer ter relacionamento comigo, você não quer ser meu amigo, né? Você não quer ser um familiar meu, né? Você só quer saber do pedir. Então é justamente nesse ponto que eu entendo e acredito que Jesus está conduzindo os seus discípulos a terem um relacionamento de amor com Deus. Eu querer falar com Deus independente do que Ele vai me dar, porque a Bíblia fala que Ele vai nos dar de qualquer forma, se for a vontade dEle. Ele sabe do que nós precisamos. É claro que precisamos memorizar, sim, idealizar as coisas. Deus quer isso, sim, para que nós também não venhamos ter uma oração dispersa, alguém que não tem também vontade de ter as coisas. Mas que a base do nosso relacionamento seja algo contínuo. Então, uma das coisas que impulsionou os discípulos a pedir que Jesus o ensinasse a orar, não eram as coisas que Jesus estava recebendo materialmente. Porque se você for pensar dessa forma, se nós também pararmos para fazer uma análise, Jesus quase não recebeu coisa material deste mundo. Você não vai ver Jesus... É claro que Jesus aqui não está pregando, irmãos, que o seu discípulo não deve ter bens deste mundo. Muito pelo contrário.
os bens, a Bíblia fala que Deus vai nos abençoar com os bens deste mundo, até por bom proveito das nossas vidas e também para ajudarmos outras pessoas, não é verdade? Só que, entretanto, você vai observar que na vida do Senhor Jesus, quase ele não recebeu bens deste mundo, né? Você não vê Jesus recebendo carro, casa, as coisas para ele se manter apenas neste mundo. Mas você vê Jesus continuamente sendo suprido por Deus. Quando, por exemplo, ele precisava daquele animal para ele subir montado para Jerusalém, né, para celebrar a festa da Páscoa, aquele cenáculo que foi montado, aquilo tem custo, né? Então, Deus provendo ali os recursos. Que mais? Quando Jesus precisou pagar o imposto, né, da dracma, o Deus ali proveu. Então, porque o que deve nortear de uma forma maior as nossas vidas, isso aqui é uma revolução, né, irmãos, na compreensão da nossa vida de oração, e Deus ministrou muito isso ao meu coração hoje. Porque às vezes, quando nós sentimos vontade de orar, a nossa oração é apenas de pedir e não se relacionar com Deus. E Deus quer uma oração de relacionamento, de saber que Deus está ávido, né? Ele está ansioso de que nós oremos a Ele para termos relacionamento com Ele, de adorá-lo, de glorificá-lo, de sentir a presença dEle. Tanto é que o que eu estou confirmando para você é o que é o mais importante na vida cristã, é isso, que no final, quase depois desta parábola, né, Jesus ele nos incita, né, a orar. Ele fala bem assim, ó: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, aí no versículo 9, batei e abrir-se-vos-á. Aí ele fala: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Versículo 11, né? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Versículo 12. Ora, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E aqui eu já entro numa parte mais teológica. Aleluia, glória a Deus. Então, olha só, por que nós temos que receber o Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo, nós não podemos sentir a Deus. Sem o Espírito Santo, eu não posso ter relacionamento com Deus. Porque eu sou carne, porque eu sou humano. Porque a minha natureza humana, ela entra em conflito com o Espírito de Deus, com a natureza de Deus, né? Então eu preciso pedir o Espírito Santo, e assim eu vou começar a ter uma linha direta com o Eterno através de Cristo Jesus. Então, repetindo, né, que eu acho que cortou aqui um pouquinho o vídeo, Deus quer nos dar o Espírito Santo para que possamos ter relacionamento com Ele. Sem o Espírito Santo, não podemos ter relacionamento com Deus. A nossa oração ela é seca, a nossa oração ela é vazia, a nossa oração é apenas pedinte. E não percebemos que transformamos Deus como um gênio da lâmpada. A oração é como eu esfregar minhas mãos para que eu possa pedir. E aí, queridos, se a base da nossa oração é apenas pedir as coisas materiais para as nossas vidas, sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que nós não vamos mais conseguir orar. Sabe por quê? Porque muitas vezes não vamos receber aquilo que pedimos. Porque a base da nossa oração está errada. Ela está pautada apenas no pedir. Ah, apóstolo, então nós não vamos pedir as coisas a Deus, eu preciso. Claro que podemos pedir. Mas o que eu quero focar nesta palavra hoje é que a base motivacional da nossa vida com Deus não deve ser o pedir coisas deste mundo, né, para as nossas vidas apenas, mas muito mais, queridos, é se relacionar. Veja que a base do reino é fazer techuvá. Techuvá é a palavra lá no hebraico para quando você volta o seu coração para Deus. É a palavra metanoia, quando as coisas que nos envolviam neste mundo, né? As coisas que nos envolviam neste mundo, elas perdem
A força e o que ganha é o meu relacionamento com Deus. Logo, se você se relaciona, você vai ouvir, você vai receber de Deus muitas coisas. Então, por isso que Jesus falou que a base da nossa oração, se é pedir, não deve ser o pedir. Mas, quando nos relacionamos, o que devemos focar, se formos assim pedir, deve ser o Espírito de Deus. De Senhor, pedir, Senhor, me dá a tua presença. E só se levantar, queridos, quando você estiver quebrantado, quando você chorar, quando você se alegrar, quando você sair da oração alegre, feliz, porque você foi ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém? Então eu deixo essa palavra nesta noite para a sua vida, para o seu coração, de saber que esta parábola, ela nos incita, a ter fé, ter relacionamento com Deus. E também, evidentemente, saber que Deus ele está ouvindo e Ele vai responder às nossas orações. Aleluia. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra. Fique com Deus.